Boa noite, bem-vindos a mais um webinar da Datamine Brasil. O meu nome é Guilherme, eu sou geólogo e faço parte do time aqui da Datamine Brasil, integrando a equipe do GDMS. E hoje eu vou apresentar o webinar para vocês com o seguinte tema, né? Como obter valor de nosso banco de dados geocientíficos, o GDMS. Processos eficientes para alcançar resultados consistentes. Atualmente, o GDMS está na versão 10, né, ou a versão X. Mas antes de começar a minha apresentação propriamente dita, eu gostaria de convidá-los a participarem de outros 2 webinars que irão acontecer agora, no final de novembro, e no início de dezembro. No dia 25 de novembro, que seria o primeiro, o webinar com o tema Determinação dos fatores F1, F2, F3 de reconciliação. E no dia 9 de dezembro, o segundo webinar com o seguinte tema, Grid Control, otimizando e melhorando o processo para o curto prazo. Para inscrição, né, vocês podem acessar o site da Datamine, né, na parte dos webinars, como vocês fizeram a inscrição para esse webinar. Né. A programação dos webinars está disponível no site, no Instagram ou no LinkedIn da Datamine Latam, né, Datamine Latinoamérica, que, se vocês ainda não conhecem, eu convido a conhecer tanto a página no Instagram, né, quanto a página no LinkedIn. Né, todos os conteúdos referentes a treinamento, né, webinars, entre outras informações, são publicadas nessa plataforma. Né? Eu gostaria de convidar vocês a conhecer, caso vocês ainda não conheçam. Então, vamos lá. Bom, a solução de gerenciamento de dados geológicos da Datamine, ela fornece opções que englobam toda a parte de coleta, gerenciamento, análise, QAQC, consultas, relatórios diversos e, posteriormente, a extração da informação propriamente dita. Né? Mas, antes de qualquer coleta de informação, é necessário que o banco de dados seja estruturado, ou seja, né, configurado para receber os dados. No entanto, né, para realizar as configurações, é necessário previamente definir qual tipo de dado, né, que o banco irá receber. Por exemplo, são dados de exploração, curto prazo, médio prazo, longo prazo, dados de geotecnia, de geometalurgia, entre outros dados. Né? O banco é livre para vocês configurarem, né, e receber dados de acordo com a necessidade de cada projeto, de acordo com cada commodity. Né? Além disso, né, definir quais listas de referência, né, quais são as tabelas que vão ser utilizadas para esse banco de dados, né, qual a estrutura das tabelas, ou seja, eu vou ter 10 tabelas, cada uma vai ter a coluna X, a coluna Y, né, que eu vou inserir a minha informação, né? A partir dessas definições, visando esses seguintes tópicos aqui presentes no slide, né? Facilidade, praticidade, autonomia, confiança, segurança, auditabilidade e rastreabilidade, que é extremamente importante, né? Mas não basta apenas ter um banco de dados estruturado. É necessário, né, ter procedimento e ter planejamento, né? Com base nisso, né, pensando em procedimento e pensando em planejamento, tem os seguintes tópicos aqui, né, visando captura, administração, validação, armazenamento, padronização, transferência e exportação dos dados, né? Procedimentos bem definidos, bem planejados, né? Pensando em procedimento, podemos associar de imediato a fluxo de trabalho. Mas vocês podem pensar, por que fluxo de trabalho? Né? Porque para cada tipo de projeto, né, seja greenfield, né, que eu tenho aqui esses processos, né, é claro que isso varia de empresa para empresa, né, geralmente tem um modelo geral, né, por exemplo, para exploração, para geologia de mina, mas de acordo com os padrões de cada empresa, isso pode ter uma leve mudança em um ou outro tópico, né? Projetos, como eu disse, com commodities diferentes, empresas diferentes, o fluxo ele pode ter diferenças, né? Que também o fluxo de trabalho, por exemplo, para geologia de mina, para trabalhos para projetos brownfields, ele tem uma estrutura, né? Mas ele pode ter uma mudança. Mas todos esses fluxos de processo, né? Seja geologia de mina, seja exploração, seja fases mais avançadas da mineração, o intuito, né? É ter
um fluxo de trabalho muito bem definido, muito bem estabelecido, de forma a eu ter toda a rastreabilidade da minha informação, né, e de tudo que eu estou inserindo no meu banco de dados, né. Com isso tudo, né, aí fica a pergunta, né, o que que estamos tentando alcançar com isso, né? Com fluxo de trabalho bem definido, né, é muito importante que eu tenha usuários, independente do número de usuários, seja 50, 100, 10 usuários, de acordo com a proporção que o projeto tem, se é um projeto pequeno, se é um projeto maior, é muito importante, né, que esses usuários eles saibam, cada um, o papel que eles têm para qual aquele banco de dados, né? O papel que eles têm, né, de realmente de inserção da informação, né? Independente de qual etapa que ele está inserindo a informação, ele saber muito bem como usar a solução, né? Independente de qual solução, né? Saber qual o papel dele e também ter um administrador para o banco de dados muito importante, um ou mais administradores, né? Porque é extremamente, não adianta você ter um excelente banco de dados, né? Se você tem usuários que não sabe utilizar muito bem, né? E você ainda fica preso a tabelões do Excel ou até mesmo Access, entre outros, né? Além disso, né? É, com estamos tentando alcançar, né, nós visamos visualizar os dados, né, colocando esses dados no meu gerenciador de banco de dados, de forma a facilitar, né, a minha visualização, porque geralmente é um número muito grande de dados e às vezes a visualização não é muito fácil, né, e o gerenciador de dados ele me ajuda isso, né, até mesmo em fases mais posteriores, nas tomadas de decisão, né, igual aqui eu tenho exemplos de gráficos diversos, né, no Report Manager, que é o módulo de QAQC presente dentro do nosso sistema de gerenciamento de dados, né? Além disso, também me dá o apoio, né, para eu ajuda nos meus modelos geológicos, né? Porque o que adianta, né? Eu tenho um banco de dados, mas porém ele não ser muito bem estruturado, as pessoas que utilizam não sabem o que fazer com a informação. Aí eu pergunto, como que eu modelo, né? Como que eu dou confiabilidade para o meu depósito, para o meu empreendimento minerário? Realmente se torna uma coisa muito difícil, né? Mas tendo procedimento, tendo padronização, tendo um banco bem estruturado, que cada pessoa sabe o que que tem que fazer, não tem o porquê dar errado, né? Então, eu vou ter bons modelos, eu vou ter um bom banco de dados, né? Cada um vai saber o que faz. Mas, além de ter um procedimento muito bem definido, né? Um fluxo de trabalho muito bem definido, tudo começa por uma boa captura dos dados, né? Pensando nisso, né? A Datamine ela está desenvolvendo o Quick Logger, né? Não sei se vocês já ouviram falar ou conhecem, né? Que é uma ferramenta com suporte para iOS, Android e web, né? Que como o próprio nome já diz, né, é uma ferramenta de logagem rápida, né? Como mostra esse videozinho aqui à direita, né? Que vai auxiliar muito em ganho de tempo, qualidade, agilidade para a coleta das informações, né? Seja no campo, no galpão ou até mesmo na sonda. Como vocês podem ver nesse vídeo aqui, que eu entrei na versão web, né, no app na web, é uma interface muito intuitiva, né, é muito amigável. Aqui eu estou vendo os meus furos, né, meus 11 furos para esse projeto aqui para esse projeto demo, tá? Quando eu clico em alguns furos eu consigo ver as informações presentes, né? Qual o tipo de furo, qual que é a data que foi realizado esse furo, dentre outras informações, tá? Como vocês podem ver aqui o azimuth, o DIP, né, que foi realizado esse furo. Eu posso mudar essas informações, né, e posteriormente salvá-las. Eu posso ir em details, né, aonde eu tenho as demais tabelas, né, o número de tabelas realmente vai de acordo com cada projeto. Aqui, por exemplo, eu tenho perfilagem, coordenadas, descrição geológica, estruturas, entre outras, né. Realmente pode ter o número que for necessário de acordo com o projeto, né, que realmente atenda à necessidade do empreendimento, né. Quando eu clico aqui, por exemplo, né, eu consigo definir o meu dia até, né, eu consigo definir qual que é a minha rocha. Aqui tem um campo de comentários, né, que eu posso colocar a minha descrição mais detalhada, além das informações que eu já tinha colocado na tabela, né, e à medida que eu vou fazendo isso, eu vou salvando, como vocês podem ver, é muito intuitivo, né, e assim como o DHLogger, que é o que eu vou mostrar na frente, que é um módulo de inserção de informações de furos de sondagem, inserção de química, dentre outras informações, toda a mesma validação que eu configurei anteriormente, aqui no Kicklog eu também tenho toda essa validação. Então, ele já me barra caso eu for inserir alguma informação que está incoerente com o que foi validado, né?
Bom, seguindo, né, aqui tem algumas outras imagens do QuickLogger. Como vocês podem ver, é uma interface muito amigável, uma interface que vai ser muito simples, né, de utilizar. Né, como eu disse aqui, por exemplo, tá, aqui no tipo de coordenada, foi inserido um código que não estava em acordo, né, com o que foi definido, né, que aqui só aceitava letra, né, houve um erro de digitação e inseri um número. Automaticamente ele já ficou destacado em vermelho, dizendo que não pode inserir esse tipo de dado. Então aí já entra a validação, né? Bom, falando ainda sobre fluxo de trabalho, né, eu vou mostrar para vocês como funcionam exemplos de fluxo de trabalho aqui no nosso software de gerenciamento de dados. Né? Eu vou acessar aqui o DHLogger, né, como eu disse anteriormente, é um módulo presente dentro do GDMS, no qual onde eu faço a inserção das minhas informações, dos meus furos, né, informação de cola, coordenadas, dentre outras informações. Né? Esse banco é um banco de dados demo, né, e ele está na versão mais atual do GDMS, que é a versão 10, né, o Fusion X, que foi recentemente lançado. Né? Esse banco demo ele está preparado para receber dados geológicos de diversos tipos de commodities. Assim como o banco que foi configurado para vocês, né, ele pode receber de acordo com a commodity que vocês trabalham, né, na empresa, no projeto. Né? Mas esse vídeo eu vou inserir informações aqui no DHLog, né, como eu disse, de programação de sondagem, cola, coordenadas, perfilagem, descrição geológica, dados estruturais e fotos de testemunho de sondagem. Né? E como responsável desse banco de dados, né, como administrador desse banco de dados demo, eu tenho a permissão para inserir todas as informações. Mas vocês podem definir o que cada responsável pelos dados irá inserir, né, de acordo com cada projeto. Cai novamente naquilo que eu falei, né? Cada um sabe o papel, né? Independente do número de usuários, cada um vai ter um papel e alguma parte todo desse fluxo de trabalho, né? Além disso, é possível definir qual é o idioma que eu vou utilizar, seja o inglês, seja o português, seja o espanhol ou até mesmo outro idioma. Eu vou iniciar aqui o vídeo. Inicialmente, né, eu importo a minha programação de sondagem. Essa programação ela pode ser gerada a partir de softwares da própria família Datamine ou via importação, a partir de um template que é configurado com base na estrutura que foi definida para essa tabela, né? Com isso, né, possibilitando a padronização de nomenclaturas, né, evitando erros. Essa nomenclatura pode ser gerada automaticamente ou o responsável pode mudar na hora da execução, como é o exemplo aqui. Eu tenho a nomenclatura para meus cursos planejados e a partir do momento que eu executo eles, né, eles vão mudar essa nomenclatura. E além disso, aqui, anteriormente eu tinha o status de planejado, a partir do momento que eu executo esses furos, eles mudam o status para drilled, ou seja, para executado, e algumas informações, né, que eu importei aqui na minha tabela de programação, automaticamente já vai preencher alguns campos na minha tabela cola. Agora, né, eu vou para a minha tabela cola, como eu disse. Aqui eu consigo visualizar os meus furos. Aqui estão alguns furos que já estavam na minha base de dados e os furos com status genil, né, que estão aqui embaixo, são furos que eu acabei de gerar a partir da minha programação de sondagem. Né? Eu vou selecionar aqui um desses furos. Algumas informações, como vocês podem ver, já estão preenchidas, né, como o ID do furo, o tipo do furo, o diâmetro, dentre outras informações, e algumas elas só vão ser preenchidas a partir do momento que for executada, né, como a profundidade máxima, a data inicial, a data final, quem foi o responsável por entrar essa informação aqui na base de dados, tá? Essa janela aqui na tabela cola, vale ressaltar que ela foi configurada com base nesse projeto, né? Mas podem ter várias colunas de acordo com a necessidade do seu projeto, né? Então, aqui, continuando, eu vou inserir aqui o maximum depth, né, que é a profundidade final, a data inicial, né, e quem foi o responsável. E os campos que estão em vermelho são campos de preenchimento obrigatório, né? Campos que são em azul são campos que têm alguma fórmula vinculada, né? Que a partir de outras informações já é feito o cálculo, então você não precisa de fazer essa inserção aqui manual. A coleta de informação, ela pode ser feita de modo offline, né, em campo, onde a entrada do dado também tem todas as minhas validações, possibilitando total integridade, né, e segurança na informação que está sendo inserida. Além de ser uma versão única dos meus dados, né, pelo fato do banco de dados ele ser centralizado.
Tá, continuando aqui, eu finalizo, né, inserir a minha informação. Depois que eu insiro toda a informação, né, da minha tabela Cooler, eu parto para as demais tabelas, que nesse caso aqui eu vou inserir dados de perfilagem e dados de coordenadas. Ambas foram inseridas via importação, né? Por exemplo, a perfilagem não seria usual, né, eu digitar, como geralmente ela é feita de metro em a cada 3 metros, né? Geralmente são muitas leituras, né? Quanto mais profundo o furo é, então seria inviável fazer isso aqui manualmente, né? E vem importação, aqui está todas as minhas informações, né? Eu parto para a minha localização. Eu vou pausar o vídeo, uma coisa que vale ressaltar que é o seguinte: o sistema ele possibilita a conversão de coordenadas, ou seja, cadastrar mais de um tipo de coordenada. Eu posso fazer uma conversão de uma coordenada SAD69 para um CIRGAS 2000, eu posso manter ambas na minha base de dados, tá? Além dessas informações, tá? Eu posso partir para descrição geológica. Nesse caso aqui, eu vou preencher o diaté, o comprimento, a litologia, né? Qual o número da litologia, quem foi o responsável pela descrição, quando que foi feita, né, a logagem desse furo. Essa tabela ela possui regras de validação que o sistema impossibilita, né, a entrada de gaps e overlaps. Tanto as regras de validação quanto as colunas apresentadas são totalmente customizáveis, né, de acordo com a necessidade de cada projeto, né? A partir do momento que a descrição é finalizada, né, e à medida que ela vai sendo feita, é gerado um logzinho em escala aqui, em Major Geology. Esse log, como está aqui no exemplo, ele está em escala, mas ele pode ser em escala ou não, né, de acordo com o que cada usuário preferir, né? Vocês têm essa liberdade também, né? E uma coisa que vale ressaltar é que essas configurações, elas são independentes da datamine, né? Os usuários, a partir do momento que eles são treinados, eles têm plena capacidade de fazer isso tudo que eu estou mostrando sem problema nenhum, sem depender realmente da datamine. Além disso, é possível, né, criar outras tabelas, como o exemplo dessa tabela aqui de estruturas, que assim como a tabela de descrição geológica preenchida anteriormente, vocês podem ver que a forma de inserir a informação é muito intuitiva e muito simples, né, como mostra o vídeo. Além disso, é possível eu inserir as fotos dos meus testemunhos de sondagem, né? A inserção dessas fotos, ela pode ser feita de forma manual, aqui via interface, né, como é o exemplo aqui, ou posso fazer a inserção dessas fotos de importação, né, porque geralmente é um grande volume de fotos, né, inserir isso aqui de forma manualmente às vezes não é muito usual. Então, você tem essas duas opções para fazer. Além de inserir as informações de cola, coordenadas, perfilagem, descrição geológica, estruturas e as fotos do meu sistema de sondagem, eu parto para minha tabela de amostras, onde eu vou fazer o meu plano de amostragem. Eu vim aqui na guia Samples, né? Vocês podem ver que eu estou seguindo uma linha, né, do meu fluxo de processo, desde a programação até agora meu plano de amostragem. Nessa etapa, eu posso gerar as minhas amostras originais, como está o exemplo aqui, amostra do tipo assay, eu posso gerar as minhas amostras de QC e os meus padrões, né? A partir do momento que eu finalizo o meu plano de amostragem, eu posso gerar as etiquetas das minhas amostras para posteriormente colá-las nos sacos, né? Nos sacos de amostras. Essas etiquetas elas podem ser totalmente customizáveis, pode criar umas ou mais etiquetas de acordo com o projeto, né? A partir do momento que eu seleciono aqui e gero essas etiquetas, elas podem ser visualizadas aqui no canto inferior direito e posteriormente essas etiquetas podem ser imprimidas, né, numa impressora do tipo Zebra, né, para colocação lá nos sacos de amostras. Além disso, né, plano de amostragem feito, eu posso fazer o meu despacho, né? Eu posso fazer o meu despacho. No despacho, eu posso gerar uma cartinha de requisição analítica, né, minha carta de despacho, e essa carta também, como a que eu estou citando muito, ela pode ser totalmente customizável. Esse exemplo aqui é uma carta que foi gerada pelo ela default sistema, tanto que vocês podem ver que tem o logo da Datamine, tem alguns campos aqui. Mas isso pode ser modificado de acordo com a necessidade de vocês. Vai ter o logo da empresa que vocês trabalham, vai ter as colunas que vocês necessitarem, né, para reportar isso aqui para o laboratório. Bom, resultados disponíveis, né, o responsável pela informação
ele pode importar os laudos, né? Assim como as demais tabelas que foram importadas previamente, aqui também eu tenho toda uma validação por trás, né? Toda aquela questão de eu ter meu banco previamente todo estruturado, né? Definir meus processos, definir meu fluxo de trabalho. Aqui, a partir do momento que eu importo o meu laudo, né? Eu vou inserindo ao longo do meu plano de amostragem os meus padrões, né? Eu posso pedir, né, o sistema, a partir do momento que eu for inserir meus laudos, ele fazer a validação. Com isso, ele vai me avisar, a amostra padrão X falhou, né? Para posteriormente, né, a pessoa qualificada, ela tomar a decisão. Eu aprovo o meu lote, eu peço reanálise de algumas amostras que, por exemplo, 3 amostras para baixo, 3 amostras para cima desse padrão, eu peço para reanalisar o lote todo, né? Aí aqui cai nessa parte, né, que é a autorização do lote. Tem uma janela, que é a de autorização do lote, que a pessoa qualificada ela pode avaliar, né, como eu disse anteriormente. A minha amostra falhou, eu peço a reanálise ou não, eu reanaliso meu lote todo, eu reanaliso tantas amostras depois ou antes dessa amostra. Aqui também é gerado um, um gráfico, né? Esse exemplo aqui é um gráfico de amostra original versus duplicata. Mas além de gerar esse gráfico aqui, dentro do DHLogger, é possível gerar diversos gráficos no Report Manager, né, que é o módulo de aquecer do GDMS. Né? Para quem não conhece, lá é possível criar gráficos diversos. Os principais gráficos que são usados no mercado da mineração estão presentes dentro do Report Manager. É possível gerar consultas customizadas, é possível gerar relatórios. Dessa parte, voltando ao que eu falei anteriormente, ajudando a facilitar a visualização dos dados na tomada de decisão e depois, posteriormente, ser usada essa informação em etapas posteriores, né, do projeto. Aí aqui a pessoa qualificada ela pode tomar essas decisões ou realmente fazer a análise também dos dados lá no Report Manager, né, se realmente vai de empresa para empresa. Além disso, né, importei todas as informações dos meus furos, cola, coordenadas, perfilagem, os laudos já foram recebidos pelo laboratório, já foram enviados pelo laboratório, as pessoas responsáveis fizeram a importação do laudo, eu posso autorizar o meu furo. O que seria isso? Né? Como todas as informações dos meus furos já estão ok, já estão validadas, eu posso autorizar esse furo. Dessa forma, meio que eu vou congelar esses furos. Para isso, eu tenho que falar qual que é o motivo da minha autorização, nesse exemplo aqui que os dados estão completos. Dessa forma, os usuários eles não conseguem mais fazer qualquer edição nessas informações. Mas vale ressaltar que é possível, claro, fazer consultas e tal. O que não pode é alterar o dado, né? O furo está congelado, ele está autorizado, então entende-se que realmente nada mais naquele furo vai ser mexido, né? Então eu posso fazer a autorização total ou parcial no meu furo. Qual que é a diferença? A autorização parcial, eu autorizo só algumas tabelas, por exemplo, só a tabela cola, só a tabela de coordenadas e a tabela de descrição. A autorização total, eu já autorizo todas as tabelas, todas elas que congeladas, ok? Aí quando eu, por exemplo, no próximo vídeo aqui, para exemplificar, aqui eu autorizei parcialmente meus furos, como no vídeo anterior. Como vocês podem ver, eu estou clicando aqui, eu não consigo mudar nada, porque a tabela cola está autorizada, as demais tabelas aqui também estão autorizadas, né? A tabela de coordenadas, a tabela de perfilagem, a tabela de descrição, uma alteração, a lithology. Então, essas tabelas aqui eu posso clicar, posso tentar mexer que não vai ser possível. As demais aqui que não estão com status de authorized, eu consigo fazer alguma mudança. Mas caso eu queira fazer alguma mudança nessas tabelas aqui, eu teria que reabrir meu furo. Aí eu vou reabrir meu furo e a partir disso, aí sim eu consigo fazer alguma alteração pontual em algumas dessas tabelas aqui. Como vocês podem ver aqui, eu estou clicando e não dá. E além disso, além de ter o status aqui, também tem uma mensagem falando que esse furo está autorizado, né? Ele não permite edição nessa tabela, ok? Bom, seguindo, tá? Eu posso também gerar reports, né? Esses reports, eles podem ser gerados tanto aqui no DHLogger quanto no Report Manager, como eu disse anteriormente. Nesse exemplo aqui, eu estou gerando um report muito simples, no qual eu estou mostrando as minhas amostras e como elas já receberam os resultados, eu selecionei alguns elementos específicos para eu gerar esse relatório. Além disso,
né, eu consigo gerar um log gráfico, né? Eu vou definir os parâmetros para esse log, vou selecionar alguns campos que eu gostaria que aparecesse nesse log. Nesse caso, eu vou selecionar qual a minha etologia, né? Algumas colunas de resultados. A partir do momento que eu salvo, aqui eu tenho esse log. Posteriormente, eu posso salvar, né, esse log aqui para impressão ou até mesmo para alguma outra análise, né? Aqui eu salvo em JPEG, né? E aqui eu consigo visualizar esse log, né? No caso, aqui à esquerda eu tenho as minhas litologias presentes no meu furo, né? Aqui eu tenho um cabeçalho, né, informando qual que é o projeto, né? Qual que é o, entre outras informações, né? Isso aqui é customizável. E lembrando que eu também posso criar gráficos, posso criar relatórios diversos também no Report Manager. Realmente vai de acordo com a necessidade, né, de cada projeto. Bom, e como conclusão, né, eu abordei fluxos de trabalhos bem definidos, processos bem definidos, usuários treinados, chegamos nas conclusões. Então, para obter valor de um banco de dados geocientíficos, é essencial os seguintes tópicos, né? Escolher, né, um sistema de banco de dados fácil de usar, isso é muito importante, né, ter uma estruturação adequada da ferramenta, né, definindo um desenho de solução prático que permita a sua expansão para as outras áreas, porque o banco ele começa pequeno, mas ele tende a crescer com o passar dos tempos, né? Eu posso inserir projetos novos, posso inserir tabelas novas, vão chegar novos usuários que vão inserir a informação na minha base de dados, e esse banco ele vai crescendo exponencialmente, né? Definir procedimentos, né, para gerar valor a partir do seu banco de dados. Por mais que eu tenha um sistema robusto, né, é de extrema importância ter usuários e administradores bem treinados e cientes dos seus papéis, né, voltando ao que eu falei muito nos últimos slides, né, pois eles são a chave do sucesso, né. A partir dessas pessoas, né, não basta apenas ter procedimentos definidos. Isso é muito importante também. Eu não posso falar que não é, que foi o que eu debati muito com vocês, mas usuários bem treinados, cada um sabendo o que realmente tem que fazer no banco, é de extrema importância, porque dessa forma ele vai inserir a informação da forma adequada. Além disso, né, adotar um fluxo de trabalho constante e bem definido, né, realmente manter uma padronização daqueles dados, né, e por fim, né, mas não menos importante, né, ter uma captura adequada dos dados, pois sem isso é impossível obter valor dos meus dados, né? Então, eu tenho eu tenho confiança nos meus usuários, eles são bem treinados, eles sabem a importância de cada um, os templates que eles alimentam, ou até mesmo quando eles inserem informação via interface, eles sabem como utilizar a ferramenta, então não tem o porquê dar errado. Bom, seria isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu agradeço a todos pela atenção. Caso vocês tiverem alguma dúvida, né, e queiram conhecer um pouco mais sobre a nossa solução de gerenciamento de dados geológicos, aqui está o meu e-mail e eu fico à disposição para tirar alguma dúvida para vocês. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez e todos tenham uma boa noite e um bom final de semana aí. Até a próxima.